Bom, pessoal, então, mais uma vez, para salientar a ação antimicrobiana do hidróxido de cálcio, eu gosto muito desse artigo do Siqueira e da sua equipe, que mostra o limiar de bactéria que a gente deve reduzir do interior dos canais radiculares com o objetivo de conseguir o processo de reparo que eu mostrei para vocês, que é também uma das ações do hidróxido de cálcio. Bem, então o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que quando a gente está instrumentando o canal, irrigando o canal, colocando uma medicação intracanal, por mais que a gente consiga desinfectar esse sistema, a gente não consegue esterilizar o canal. A gente não consegue eliminar 100% da quantidade de carga bacteriana que tem naquele dente. Então, logo, a gente, nesse estudo, ele mostrou que nós precisamos conseguir diminuir a carga bacteriana em uma quantidade mínima para que essas bactérias não consigam proliferar novamente e desencadear novamente a lesão no periápice dentário. Então, pessoal, por que eu gosto de mostrar esse artigo? Porque vocês vão formar e vão começar a ver outras linhas de pensamento dentro da endodontia. Linhas que acreditam especialmente que nós devemos terminar todo e qualquer canal, fazer todo e qualquer dente com o mesmo protocolo. Então, isso para mim é inconcebível. Por quê? Se a gente falar para um médico fazer sempre a mesma coisa, sei lá, no coração, independente do problema, a gente vai achar estranho. E no dente também é. Então, se eu tenho um grau de infecção ali, eu não vou tratar da mesma forma que um dente que não tem infecção nenhuma, né? Então, esse artigo, ele elucida muito isso. E aí, os artigos que mostram que não tem diferença de você utilizar ou não utilizar a medicação intracanal, eles se respaldam basicamente na presença de lesão periapical visível no raio-x. Bem, então, para a gente entender essa questão de uma sessão versus duas, eu gostaria de lembrá-los o seguinte: a lesão periapical, aquela lesão que a gente vê no raio-x, lá no seu paciente da clínica, ele muitas vezes ele não vai relatar dor. É um processo crônico, certo? Então, essa lesão periapical, sendo um processo crônico, a cronicidade do processo, ela é um estado de equilíbrio. Ou seja, existe ali uma infecção, mas existe ali também o seu organismo combatendo essa infecção. Ou seja, é um estado de equilíbrio. Então, o seu organismo, o que ele faz? Ele recruta células inflamatórias para conter essa infecção no periápice dentário, para essa infecção não ir aí para o resto do seu organismo. Certo? Então, o estágio de lesão crônica é o estágio assim, que eu tenho bactéria dentro do canal? Tenho. Mas eu tenho também o exército, o meu organismo, combatendo e mantendo aquela bactéria no interior do meu canal radicular. Tá claro isso? Então, quando eu abro esse dente, jogo ali hipoclorito de sódio, soda, instrumento esse canal, removo grande quantidade de bactéria desse canal, só com esse processo mecânico da minha lima, químico,
e físico da minha solução irrigadora. Então, só com esse processo, eu consigo diminuir bastante a carga bacteriana. Se eu diminuir bastante a carga bacteriana, então vamos lembrar do processo da lesão. O que é a lesão? É um estado crônico. Eu tenho bactéria e tenho o meu organismo. Se eu remover a maioria da carga bacteriana, grande parte da carga bacteriana, melhor dizendo, com a minha lima agindo mecanicamente e com a solução irrigadora, você concorda comigo que eu dei ponto para o meu organismo? Tinha um exército de célula inflamatória, o que esse exército vai fazer? Ele vai diminuir a quantidade. E o meu organismo vai entender que ele precisa de menos células naquele ambiente para aquela carga bacteriana que foi reduzida. Então, a minha lesão vai diminuir. E é isso que os artigos mostram, que as lesões diminuem. Mas por que é legal esse artigo? Porque ele mostrou que não basta só eu diminuir a carga microbiana de dentro do canal radicular. Eu tenho que diminuir num limiar que essa lesão não volte mais. Por quê? Porque se eu te mostrar um sucesso de 6 meses, de 1 ano, estou mascarando um sucesso. Estou te mostrando a verdade. Certo? Então, esse artigo do Lopes e Siqueira, ele mostrou que quando eu faço o tratamento endodôntico, quando eu faço a minha instrumentação e irrigação, eu diminuo sim a carga microbiana. Diminuo. Mas eu não chego nesse limiar aqui, ó. Que é o limiar mínimo que eu preciso chegar para que essa lesão, para que essa bactéria não consiga se reproduzir novamente e formar o biofilme novamente e tenha novamente essa lesão periapical que diminuiu, crescendo de novo, certo? Então, eu tenho que chegar abaixo desse limiar mínimo. E para chegar abaixo desse limiar mínimo, eu preciso de uma medicação intracanal eficiente. Por quê? Porque eu preciso reduzir consideravelmente essas bactérias, que muitas vezes eu não vou conseguir apenas com a ação mecânica da lima e física e química da solução irrigadora. Certo? Então, vocês vão ver muito na vida clínica de vocês endodontia em sessão única, às vezes um apelo muito grande, especialmente comercial com relação a isso. É claro, quanto menos tempo eu demoro no tratamento, mais barato fica esse tratamento, né? Então tem um apelo, sim, econômico, quando a gente fala de endodontia de sessão única. E muitas vezes, o que eu quero deixar claro? Esse sucesso, ele não vai aparecer daqui 1 ano, vai aparecer em longo prazo. Então, atenda o seu paciente como se fosse a sua mãe. E mais, como a gente está mostrando aqui nessa aula ao longo dos vídeos, construindo o pensamento aos poucos. A utilização do hidróxido de cálcio, essa polêmica de utilizar ou não hidróxido de cálcio, ela vai muito além da só utilização do hidróxido de cálcio. Eu tenho que lembrar dos veículos. Isso vai despencar na prova, quando a gente vê a prova. Certo? Então, eu quero que fique bem consolidado na cabeça de vocês os diferentes tipos de hidróxido de cálcio. Porque, por exemplo, se a gente falar de um caso de necro com lesão e falar de utilizar uma pasta como a que muitos clínicos usam,
chamada Ultracal, uma pasta de hidróxido de cálcio com um veículo aquoso, sem o paramono, um veículo aquoso. Eu vou ter a ação antimicrobiana que eu quero num caso de necropulpectomia com lesão? Não vou. Por quê? Porque o hidróxido de cálcio tem limitações. Com Candida albicans, com Enterococcus fecalis. Então, por esse motivo, eu preciso de uma medicação completa. Simples. Eu vejo colegas falando de hidróxido de cálcio como se fosse como se não fosse importante o veículo. E o veículo é muito importante, certo? Então, nesse capítulo do livro, eu vou tentar disponibilizar para vocês como leitura complementar, para vocês entenderem a história certinha e não ter dúvida quando a gente for aplicar as avaliações e os trabalhos. Para a gente construir a linha de pensamento certinha. Mas o que eu quero deixar claro com vocês é: a gente precisa reduzir o nível bacteriano abaixo desse limiar. E a gente precisa de um complemento para chegar abaixo desse limiar. Tá claro? Vamos para o próximo assunto.